nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelo céu. Pode ligar, hein? Amém? Irmãos, já podem ir abrindo aí o livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 17. Para quem não sabe, é o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 17. Os irmãos podem ir abrindo aí. Amém. Amém? Apocalipse 17. Amém? Eu vou ler o versículo 4. Depois vou pular para o 16. Eu vou dando as orientações. Diz assim a palavra de Deus: E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E os 10 chifres que vistes na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que seu reino deem à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Aí agora vamos lá para o capítulo 18. Perdão, eu esqueci, eu falei que ia orientar e não orientei, né? Eu li o 4, depois eu pulei para o 16, e li do 16 ao 18. Desculpa. É porque o restante que está no meio do caminho a gente já pregou domingo passado, né? Então tá, 16, 18. Quer que eu leia de novo? Vocês querem que eu leia de novo? Não? Agora a gente vai para o capítulo 18, né? Versículo 9. Diz assim, ó: E os reis da terra que fornicaram com ela... Eu vou ler o 16 rapidinho, né? E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham a mesma ideia, e o seu reino deem a besta e cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Agora sim, 18, versículo 9 diz assim: E os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias a chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: Ai, ai daquela grande cidade da Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o teu juízo, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro e de prata e de pedras preciosas, de pérolas e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e toda a madeira odorífera, e todo o vaso de marfim, e todo o vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela, e perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha, e trigo, e gado, ovelhas, cavalos, e carros, e corpos, e almas de homens. Então ela está negociando o que aqui, irmãos? Tudo. Tudo. Até corpos e almas de homens, tá? Mas vamos continuar. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as achará. Os mercadores destas coisas que dela se enriqueceram estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando e dizendo: Ai, ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo o piloto, e todo o que navega em naus, e todo o marinheiro, e todos os que negociam no mar se puseram de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo: Que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre suas cabeças e clamaram chorando e lamentando, dizendo: Ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra com uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será mais achada.
E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, de músicos e de flautistas e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti não se ouvirá mais, e luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá. E só até aí, por enquanto. Depois eu termino esse restinho de versículo aí. Muito bem. O tema da mensagem de hoje, nós estamos abordando a grande prostituta do Apocalipse, né? E hoje nós vamos abordar um pouco, vamos avançar, se Deus permitir, nas estratégias que ela usa no mundo. Só que eu não posso fazer isso sem antes, nós já a identificamos, então sem antes responder a alguns questionamentos majoritários sobre se é de fato Roma mesmo, ou se não é outro, ou coisas nesse sentido. Então eu vou passar por isso antes, vou passar por essa visão que se baseia muito nesse texto que a gente acabou de ler, para depois, então, se Deus permitir, a gente avançar sobre as estratégias e como essas estratégias são bem aplicáveis. Senta. Aplicáveis nos dias de hoje. Muito bem. Bom, hoje acabaria, teoricamente, a introdução, tá, irmãos? Hoje é o fim da introdução da série. Aí depois de hoje, eu não sei mais como é que vai ser, se eu vou seguir direto, tem muita coisa, tá? Muita coisa para ser falado. Mas vamos ver, Deus é que vai decidir. À luz da palavra de Deus, a gente vai entender um pouco sobre, de forma inequívoca, quem ela é e como nós devemos combatê-la, tá? Porque Deus colocou na Bíblia um antídoto bíblico para nós combatermos a grande prostituta do Apocalipse, ao qual, se nós cumprirmos esse antídoto, ela nunca conseguirá o seu intento, tá? Que o seu intento, no fim das contas, é dominar o mundo completamente. Muito bem. Mas a razão pela qual meu coração arde é pelo sumiço desse antídoto no mundo. Pela ausência desse antídoto no mundo, eu vejo que eu me preocupo com o futuro do Brasil. Me preocupo. Muito bem. Todas as estratégias que vêm sendo usadas simultaneamente sobre ela, todas, desde o tempo da Babilônia de Abraão até os dias de hoje, e estas estratégias podem ser delineadas na Bíblia. A forma como ela age, para onde ela está indo, o que ela busca, como ela funciona, tudo está na Bíblia. Então é importante, porque se Deus se preocupou em explicar para nós a forma de agir, se Deus se preocupou em identificar, em trazer, é importante para que nós saibamos que não estamos nós sendo envolvidos e absorvendo as suas estratégias. Mas antes, rapidamente, algumas objeções quanto à grande prostituta ser Roma. Para além de Roma, existem dois grandes candidatos à grande prostituta, tá? Esses dois grandes candidatos, na verdade, eles são grandes não por ter alguma possibilidade, mas grandes porque muita gente acredita, muita gente segue esses dois outros candidatos, certo? Um deles é Jerusalém. O primeiro deles é Jerusalém. Existe uma vasta teologia que explica e descreve e determina como Jerusalém pode ser a grande prostituta. O argumento por trás é o seguinte, né? Jerusalém, sendo ela a grande prostituta, é uma interpretação mais figurada, menos literal. A ideia é o seguinte: se nós, os cristãos, somos a igreja, e a Bíblia só tem duas mulheres, tá? No conceito espiritual da coisa. Ou é a noiva de Cristo ou é a prostituta. Então a prostituta é sempre a igreja apóstata, a falsa igreja que vive uma falsa profetisa, né? Vamos dizer assim. É a prostituta. Então a ideia deles é o seguinte: se nós somos a igreja, a noiva de Cristo, nós nos tornamos, Sara, compartilha com a Clara. Enfim, nós nos tornamos, então, a Jerusalém celestial. O povo de os cristãos são o Israel e somos pertencentes a Jerusalém celestial. Então, o argumento que eles dizem é o seguinte, que a mulher no livro de Apocalipse, a gente não vai avançar nisso hoje, porque eu pretendo fazer uma série de sermões
sobre Apocalipse, todo domingo eu erro. E eu treino durante a semana, tá? Eu fico, não, mas eu erro. Beleza, não tem jeito, algum problema mental meu aqui. Beleza. Se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver que tem uma outra mulher, uma figura de uma mulher que dá à luz, um bebê e tal. O que eles dizem? Essa mulher que dá à luz é a igreja verdadeira. E a prostituta é a igreja falsa. E aí a ideia é o seguinte, se a igreja verdadeira é a Jerusalém Celestial, é o novo Israel, o novo santo de Deus, se os cristãos tal substituíram, então se aparecer uma outra Jerusalém no futuro, uma outra Jerusalém, essa Jerusalém já é a falsa Jerusalém e, portanto, essa cidade, Jerusalém, seria anticristã, tá? Esse é o argumento utilizado por eles. Essa não é, na minha opinião, uma interpretação de todo ruim, não, tá? Porque, de fato, nós, os cristãos, as bênçãos prometidas a Abraão foram entregues a nós, os cristãos. Nós somos povo de Deus e co-herdeiros com Cristo, né? Então, tudo que foi prometido a Israel, tudo que foi prometido, pertence a nós. Nós somos herdeiros dessa promessa. E para que os judeus recebam essas promessas, o que eles precisam fazer? Aceitar Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não tem salvação para ninguém. Então, essa é a ideia. Então, essa interpretação não é de todo ruim, eu consigo enxergar. Eu estou resumindo, tá? Eu consigo enxergar um fundo bíblico nisso aí. Mas Jerusalém, a cidade de Jerusalém, tem o seu próprio papel em Apocalipse, certo? Ela vai receber o novo templo, né? o terceiro templo, vai ter lá as duas testemunhas, vai ter a abominação, a desolação, tudo isso. Então são papéis que a Jerusalém terrestre vai cumprir no fim do mundo. Mas ela não pode ser a grande prostituta. Por quê? Porque, como a gente já viu, a prostituta é uma cidade que tem 7 colinas. É uma cidade geográfica com 7 colinas. Jerusalém não tem. Existe gente que tenta formar aí, juntar uns negócios para fazer colina, mas não dá. Sarinha. Vamos parar, Sara? Vamos parar? Muito bem. Ela é, a grande prostituta, a grande responsável pelo sangue de todos os cristãos da história, tá? O seu cálice está cheio do sangue dos mártires, é o sangue de todos os cristãos da história. Jerusalém foi destruída por Roma no ano 70 e permaneceu assim até 1943. Então não pode ser, ela não matou ninguém, não perseguiu nenhum cristão mais, acabou, ela foi completamente dizimada, destruída, não sobrou pedra sobre pedra, conforme o próprio Jesus havia profetizado, destruiu tudo, acabou o templo, destruiu tudo. Então ela não pode ser responsável pela perseguição e morte dos cristãos ao longo da história. E Jerusalém está longe de ser o centro de toda a blasfêmia e corrupção. Longe, absolutamente longe, até porque, pelo mesmo motivo, ela foi destruída, a sua autoridade religiosa junto com ela também foi destruída e sobrou, é claro, Roma, que foi quem destruiu, que foi quem incorporou e que dominou Jerusalém naquela época. O tempo de Jesus já dominava desde antes de Cristo. Então, no ano que vem, se Deus permitir, eu vou trazer uma série de mensagens, capítulo por capítulo, e alguns capítulos divididos em 2 ou 3 sermões para a gente entender o livro de Apocalipse, tá? Mas, por enquanto, é isso aí. O problema é que ocupa quase que o ano inteiro, né? Então, é difícil adaptar isso. O outro candidato, quem é o outro candidato à grande prostituta? É os Estados Unidos. Eles dizem que os Estados Unidos seria a grande prostituta. Lembrando que, tanto no primeiro caso, quanto no segundo caso, eu creio que eles estão errados, mas não creio que não sejam cristãos genuínos. São gente que eu acredito mesmo, são cristãos, testemunho confiável, mas, infelizmente, nessa questão tem alguns erros. No primeiro caso de Jerusalém, eu entendo o argumento, mas não se aplica. No segundo caso, que é o caso dos Estados Unidos sendo a grande prostituta, já é, na minha opinião, um malabarismo muito grande. E vale a pena, o motivo pelo qual eu estou trazendo isso aqui é para que os irmãos estejam realmente conscientes, porque no futuro alguém vai falar, isso vai vir à tona, e a gente tem que estar preparado para defender a razão da nossa fé. Bom, a primeira coisa que você precisa para
colocar os Estados Unidos como sendo a grande prostituta, você precisa negar uma interpretação literal do texto. A própria Bíblia diz lá, né, no capítulo 17, versículo 9, que as 7 cabeças são 7 montes sobre quais as mulheres estão sentadas. São também reis. Então a Bíblia diz que essas 7 cabeças têm 2 significados. Um é um significado geográfico. São 7 montes sobre o qual ela está assentada. E o outro são 7 reis. Aí, para entender os 7 reis, só na nossa série lá na frente. Tá? Por enquanto, a gente não vai se atentar a isso não, porque isso tem que envolver praticamente todos os outros capítulos do livro de Apocalipse. Para você configurar os Estados Unidos como sendo a grande prostituta, você precisa rejeitar a clara interpretação que o texto já nos deu. Ou seja, a prostituta é uma cidade com sua localização geográfica que inclui 7 montes. Além disso, os defensores dos Estados Unidos, como sendo a grande prostituta, negam duas outras interpretações que o próprio Deus já nos deu sobre ela. Então, algumas coisas que não são literais, por exemplo, eu leio uma coisa, eu sei que não é literal, com base no quê? Se o texto diz que tem 2 significados, eu sei que aquelas 7 cabeças não são cabeças literais. Então, elas são o quê? Montanhas e reis. É isso que elas são. Tem uma interpretação. Então, tudo que o texto, tudo que a Bíblia já interpreta, ela é a interpretação correta, tá? Então, lá, por exemplo, em 1 Daniel, primeiro, lá em Daniel, no capítulo 2 do sonho de Nabucodonosor, que eu trouxe da estátua, eu falei no sermão anterior, né? São os 4 reinos, né? Sendo divididos ali com a cabeça de ouro, depois a parte de prata, né? Os braços e o tronco, a cintura de bronze e as pernas de ferro. É o sonho que o Nabucodonosor tem. Nas pernas de ferro, o pé se mistura, fica ferro e barro. Deus deu essa interpretação ao próprio Daniel. Ele trouxe essa interpretação, ele explicou essa questão. Samuel, pega a minha Bíblia ali, por favor, rapidinho. Eu vou abrir aqui, já tem tudo anotado, nem vim com Bíblia. Daqui. Vamos lá em Daniel? Não ia ler não, mas agora eu vou. Daniel, capítulo 2, tem o sonho, né, do rei Nabucodonosor, e Daniel vai interpretar. Agora eu vou ter que achar, tá? Peço perdão aí. Remove, por isso Daniel foi... Versículo 35, fora de 34, 33, 32, 34. Tá, aqui. 34. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio da mão? Não, perdão. 30. Tu, rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e suas coxas de cobre, e as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Beleza. Aí ele vai interpretar no 37. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E por onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és o cabeça de ouro. Então está a interpretação do sonho, quem está dando é o próprio Daniel, o profeta que Deus deu para ele. Então ele está dizendo, a cabeça é o rei. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Então o que ele está dizendo? Cada momento da estátua são reinos em uma linha histórica. Primeiro é o próprio Nabucodonosor, depois um outro, depois um outro. É o terceiro. E o quarto reino será forte como o ferro. Pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Então, o que ele está dizendo? Quantos reinos tem aqui descrito, gente? 4. 4 reinos. Está bem claro. São 4 reinos. Não são 5 reinos. Qual é a artimanha, assim, o malabarismo feito para poder entender que é os Estados Unidos? É colocar o pé
misturados de ferro e barro como um quinto reino. Ou seja, o quarto reino encerrou e o quinto reino se tornaria então os Estados Unidos. Tá? Isso não faz sentido, porque Deus já deu essa interpretação. Tá? Está escrito aí, Deus deu a interpretação para o próprio Daniel. Lá no capítulo 7 do mesmo livro de Daniel, vamos lá? Livro de Daniel. O próprio Daniel, ele tem uma visão, certo? E nessa visão ele vê 4 bestas. E a última era diferente de tudo. Não é isso? Procura comigo aí, quem achar primeiro me fala. Ó, eu acho que é no 7 mesmo. 7 tem. Visão. E eis aqui um quarto. Então, qual foi a visão de Daniel? Eu vou ler a partir do versículo 4. O primeiro era como um leão que tinha asas de água, enquanto eu olhava. Foram-lhe arrancadas asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo de boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, que tinha 4 asas de ave, e nas suas costas tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado todo o domínio. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes de grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés, o que sobejava era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, tinha 10 chifres. 10 chifres. Estando eu, os mesmos 10 chifres que tem lá a besta no Apocalipse, tá? Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre haviam olhos como os de homens, e uma boca que falava grandes coisas. E continuou olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. E a sua veste era branca como a neve, e o seu cabelo da sua cabeça, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas e de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Pergunto, quem é esse? Quem é esse que sentou, ancião, na visão de Daniel, sentado no trono, vestido todo de branco? Quem vocês acham que é? Tá, vou continuar. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. E agora, quem é ele? É o próprio Deus, certo? Ele está no trono e diante dele se abriram os livros. É porque ele está com fogo ali, porque o juízo de Deus, meu irmão, vai jogar muita gente para o inferno, né, e tal, beleza. Então eu estive olhando, então presta atenção, na visão de Daniel, ele está vendo os animais, ele se impressionou com o animal de 10 chifres e está vendo Deus. Então eu estive olhando por causa da voz, das grandes palavras que o chifre proferia, estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado no fogo. Porque o Satanás, a Bíblia diz que vai todo mundo para o inferno, né? O diabo, todo mundo. E quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhe prolongado a vida até certo espaço de tempo e tal. Deixa eu pular aqui um pedaço. Quanto a mim, versículo 15, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões na minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto da visão dele e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Então, beleza. Daniel está tendo a visão, animais lá, né, são os animais. Deus está lá no fogo, sentado no trono. Ele ficou muito impressionado quanto ao último animal, se aproximou lá de alguém, de um anjo, alguma coisa que estava lá na visão, e perguntou para ele, o que é isso? Quem está dando a interpretação do sonho para ele? Essa pessoa que perguntou, o anjo. Tal. É uma interpretação sobrenatural que Daniel teve ali também. Ele disse, estes 4 animais que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão todo o serpente. Então eu tive desejo de... Estou pulando um pouquinho para acelerar, tá? Versículo 20. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos,
e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que dos seus companheiros, eu olhava, e este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra ele. Até que veio o ancião de dias e fez justiça ao santo do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. E disse assim, quem agora está dizendo para Daniel? O ancião. Quem é o ancião mesmo? Deus. Disse assim, o quarto animal será o quarto reino da terra. Ou seja, os animais e a estátua são a mesma coisa. 4 reinos. 4 reinos. E pisará os pés e devorará toda a terra e pisará os pés e fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, aí depois vai falar dos chifres. Beleza, por que eu estou lendo isso aqui? Para a gente entender que Deus já deu essa interpretação. O último reino é o quarto. Quando ele entrar, ele vai permanecer até o final. Os 2 primeiros já estão identificados na própria Bíblia. O primeiro é a Babilônia, o segundo é a Síria, do rei Ciro. Tá? São os reinos. A Síria substituiu a Babilônia. Então, na própria Bíblia, a gente já tem os 2 primeiros. Ficam faltando os outros 2. O terceiro é a Grécia, porque a Grécia dominou o mundo e preparou para a vida de Cristo. A Bíblia diz que viria na consumação dos tempos, ali na plenitude dos tempos, quando tudo já preparado para a vinda de Cristo. Foi a Grécia que fez isso, que dominou Alexandre o Grande, num curto período de tempo fez isso. E o quarto reino foi a Roma, que substituiu a Grécia. Beleza? Não tem outro quinto reino. Nenhum outro país, nação, nada permaneceu matando e perseguindo os cristãos desde a vinda de Cristo. Nenhum outro. Ninguém, não tem nenhum candidato a isso no mundo. Somente Roma. Beleza. Além do mais, eu não precisava nem ficar falando disso, porque os Estados Unidos, eu não sei se os irmãos sabem, né? Mas tem muito mais do que 7 montanhas nos Estados Unidos. Muito mais. Tem um montão de montanhas, nem sei quantos tem. Mas os Estados Unidos não está assentado em 7 montes literais. Era para ser uma piadinha, mas ninguém riu, então ficou sem graça mesmo. Beleza. É uma forçação de barra que acontece porque é difícil mesmo identificar, só para a gente esclarecer, é difícil a gente identificar personagens que foram descritos há 2000 anos atrás, o qual o apóstolo João escreveu preso. Então o pessoal diz por aí, não sei se é o caso ou não, diz por aí que ele escreveu de forma a passar pelos leitores das cartas. Eu não acredito nisso não. Mas em todo caso, é um sentido figurado escrito há 2000 anos atrás. Então é difícil a gente olhar para isso e ter certeza das coisas. Então se tem um ponto, só para deixar isso claro aqui, que eu me sinto confortável em ter divergência com outras igrejas, é nisso. É escatologia, é fim dos tempos e outra coisa nesse sentido. Tá? Mas isso não nos tira a responsabilidade de buscar entender as coisas como elas são. Tá? Beleza. Então, por que isso acontece? Especialmente no caso dos Estados Unidos. Os americanos, na minha opinião, eles se amam demais, vamos dizer assim. Eles têm uma síndrome de não encontrar os Estados Unidos na Bíblia. Tem várias, eles ficam assim, onde você encontra os Estados Unidos na Bíblia? Não sei o quê. Os Estados Unidos tem que estar na Bíblia, porque eles são a nação mais importante do mundo, eles são o povo mais importante do mundo, tem que estar na Bíblia. Como é que pode não estar na Bíblia? Então eles são um povo que se ama demais. Existem igrejas batistas tradicionais lá nos Estados Unidos que acreditam que a Bíblia King James, só um adendo, tá? A Bíblia em inglês, ela é mais correta do que as de onde elas foram traduzidas. Então eles dizem assim, é melhor você traduzir do inglês do que você pegar o original e traduzir para outra língua. Tamanho é o amor próprio que eles têm, com todo o respeito aos irmãos. Eles são assim, eles se enxergam assim. É a natureza deles, tá? Então um cara apaixonado, americano, apaixonado pelo seu país, apaixonado pela Bíblia, é difícil para ele conviver que não tem ele lá na Bíblia. Mas irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Vocês sabiam que eu estou na Bíblia? Eu, Francisco? Eu estou na Bíblia. E vou te dizer, hein? Vou te dizer. Vocês estão comigo. Porque a Bíblia diz que lá no dia do julgamento, todos estavam lá diante do Senhor. Então eu estou na Bíblia, eu estou lá, sou um dos todos. Vocês também são um dos todos. Também diz que os santos cantavam e louvavam. Então eu estou em várias participações. Estou louvando, eu estou lá vendo o julgamento. Eu estou em vários momentos na Bíblia.
Beleza? Beleza, muito bem. Agora, qual é o principal argumento? Então, já estou descartando. Não tem como ser os Estados Unidos. É impossível ser os Estados Unidos. Mas o que faz com que eles acreditem ser os Estados Unidos? Não é por uma razão bíblica, mas sim por uma razão cotidiana, assim, de situação econômica atual. Porque o texto que a gente leu em Apocalipse 17 e 18 hoje fala muito sobre o comércio da grande prostituta, fala muito sobre o que ela negociava e tudo mais, enfim, está ligado a isso. Eles entendem que no texto que nós lemos hoje, a prostituta só pode ser a nação mais rica do mundo e, portanto, tem que ser os Estados Unidos, certo? Mas para isso ser verdade, a gente tem que entender alguns detalhes. Antes dos Estados Unidos ser a nação mais rica do mundo, a Inglaterra foi a nação mais rica do mundo. Então teria que ter mais ainda um outro reino. Antes da Inglaterra tiveram lá os portugueses, espanhóis, enfim, que aí você pode dizer que estava no governo de Roma, mas em todo caso a Inglaterra não estava. Então não pode ser de qualquer maneira. Mas a questão da economia é um pouco delicada da gente entender mesmo. Afinal de contas, Roma, o Vaticano, é o país mais rico do mundo? O que vocês acham? Vocês acham? Sim, você acha que não? Bom, eu vou dizer, se eu não tivesse nada para trazer hoje, absolutamente nada, eu diria, Sabe por que eu diria? Porque está escrito na Bíblia, tá? Se ele é que enriqueceu os mercadores todos, se é a Babilônia que fez tudo isso, e se a Babilônia é Roma, então ele tem que ser o país mais rico do mundo. Mas calma aí, calma. Vamos explicar isso aí para não ficar muito maluquice, tá? Beleza. Existe um erro também básico nessa interpretação que eu acabei de trazer, que é o seguinte. No capítulo 17, a prostituta é identificada, tá? No capítulo 17, que ele fala que são as cidades, isso é a cidade, isso são montanhas, isso não sei o que. Quem está fazendo? Ele está identificando quem é a prostituta. No capítulo 18, a partir do capítulo 18, ele já não está mais identificando, tá? Ele está fazendo o quê? Ele está descrevendo a sua queda. Vamos lá, vocês estão abertos aí? Vamos ler? Capítulo 18 de Apocalipse, ele vai dizer assim, logo no iniciozinho, verso 2, diz assim: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Então todo esse comércio que está sendo relatado aqui são os mercadores chorando, são os mercadores lamentando, é tudo que eles perderam, é a desgraça econômica que essa queda vai trazer, tá? Muito bem. Então ele está no 17 ele identificou, é Roma. No 18 ele está dizendo, quando ela cair, vai acontecer tudo isso aqui e vão lamentar a falta do escarlata e da púrpura, que por acaso são cores adotadas pelo Vaticano, tá? Não sei se vocês sabem disso, mas a gente vai entrar nisso mais pra frente. A partir da sua queda, onde ela já está identificada, aí vem a lamentação dos povos e os relatos das suas práticas. Antes da sua queda, ninguém havia descrito todas as suas relações comerciais. Mas é a partir da queda que todo mundo consegue ver e lamentar. Por que isso? Por que antes ninguém entendia muito bem, ninguém relata nada, não é falado muito sobre isso? Porque ela está misturada, ferro e barro, ela está disfarçada, certo? Irmãos, tem como detalhar item por item aqui, cada um desses comércios, o que ele quer dizer? Cada um, porque todos eles têm significado. Por que eu digo que tem significado? Porque ele está dizendo que está fazendo mercado com as almas das pessoas. Ninguém pode vender ou comprar a alma de ninguém. É óbvio que ele está falando isso no sentido figurado, de prostituir a salvação mesmo, de fazer as pessoas irem, portanto, para o inferno. Cada um dos itens descritos aqui, dá para você buscar a explicação e a resposta na própria Bíblia. Mas eu não vou fazer isso porque isso é perda de tempo, tá? Porque a gente vai avançar. Muito bem. Talvez seja interessante para uma aula ou alguma outra coisa um dia, né? Mas para hoje é perda de tempo para nós. Um dia vai ser feito. Ao invés disso, eu pesquisei alguns artigos que eu vou trazer aqui para os irmãos para ilustrar tudo isso. A afirmação seguinte. A afirmação é: a Igreja Católica é o maior poder econômico da Terra.
a Igreja Católica é o maior poder econômico da Terra. Aqueles que se interessarem podem comprar 2 livros que tem disponível na Amazon Prime, tá? Olha, na Amazon. Que é o qual? Ó, não repara meu inglês não, tá? The Vatican Billions, escrito por Avro Manhattan. Disponível na Amazon também o livro deste mesmo autor, The Dollar and the Vatican. Ali ele descreve a fundo, com testemunhos de padre, um monte de coisa, a riqueza do Vaticano e a riqueza da Igreja Católica. O que nós encontramos, então? Que o Vaticano tem investimentos gigantescos, com tudo quanto é nome que a galera das teorias das conspirações temem. Os Rothschilds, os não sei o que, os nomes que os caras ficam falando da Terra plana, não sei o que lá, eles têm investimento em tudo, são investimentos bilionários. São investimentos gigantescos na Inglaterra, na Alemanha, na França, na Suíça, bancos americanos, está praticamente envolvida em tudo. Ela tem bilhões e bilhões de investimentos em ações de empresas de petróleo e infraestrutura do mundo inteiro. Praticamente todas as empresas de petróleo e infraestrutura, o Vaticano tem ações do mundo inteiro. Uma declaração feita na Conferência Católica de Nova York, falando sobre a movimentação de riqueza do Vaticano, da Igreja Católica, dentro dos Estados Unidos. Quanto que a Igreja Católica movimenta dentro dos Estados Unidos? Responsável pela Igreja Católica, nessa conferência, disse que a Igreja Católica, dentro dos Estados Unidos, só movimenta menos riqueza anualmente do que o próprio governo dos Estados Unidos. Entendeu? Segundo a própria Igreja Católica, dentro do país, Estados Unidos, eles só não movimentam mais dinheiro, transferência de propriedade, de dinheiro, de investimento, do que o próprio governo americano, tá? Pensa nisso. Eu vou dar alguns dados e aí a gente vai somando eles na nossa cabeça, tá? Então essa é uma declaração. Uma outra declaração é dito que a Igreja Católica é uma das 5 maiores corporações dos Estados Unidos e que seus ativos estão em tudo que é empresa americana. Aí nessa declaração é dito que a lista de pagadores de cotas da Igreja Católica nos Estados Unidos somente só perde para a lista de pagadores de impostos pagos ao governo americano. Então, dentro de tudo que você pode... A única pessoa que recebe mais dinheiro nos Estados Unidos, das pessoas americanas, que a Igreja Católica, é o próprio governo americano. O resto, ninguém recebe mais do que a Igreja Católica, tá? A Igreja Católica é a maior proprietária de imóveis dos Estados Unidos. Disparado. O tesouro de ouro maciço que está armazenado no Federal Reserve, nos Estados Unidos, está estimado em centenas de bilhões de dólares e é utilizado pelo próprio governo americano para lastrear a sua moeda, ou seja, eles imprimem dinheiro, imprimem dólar com base no ouro que tem lá e parte desse ouro faz parte do tesouro do Vaticano que está lá armazenado dentro do Federal Reserve nos Estados Unidos. E essa porção de ouro maciço que está lá é apenas uma fração de todo o ouro que tem lá. Outras partes você encontra na Inglaterra, nos bancos da Inglaterra, na Suíça e, é lógico, na própria Itália. Junta esse cenário todo dentro dos Estados Unidos e multiplica isso para cada país do mundo. Brasil, sei lá, Canadá, e aí vai embora, Austrália, Inglaterra, multiplica isso. Pensa em cada... Vamos pensar no cenário do Brasil. Pensa em cada cidade do interior do Brasil, ou na grande cidade, pensa em cada uma das cidades. Cada cidadezinha é formada pelo quê? No mínimo, uma praça. Na frente da praça tem o quê? A prefeitura. E do outro lado, a Igreja Católica. O templo da Igreja Católica. É isso, é o centro de toda a cidade do interior do Brasil. Às vezes nem a prefeitura tem, mas a Igreja Católica tem. É isso que acontece. Por que isso é relevante? Porque as igrejas católicas, os patrimônios, o patrimônio da Igreja Católica está localizado estrategicamente nos locais mais nobres e mais caros de todo o mundo. Em cada detalhezinho. Agora vamos aplicar isso na nossa cidade, que a gente conhece, que é Niterói. Qual é o bairro mais valorizado da cidade? Icaraí. Disparado, em termos de valor de imóvel, né? Por metro quadrado.
Icaraí. Qual é a rua mais valorizada de Icaraí? Miguel de Frias. Todos que moram na Miguel de Frias pagam laudêmio para quem? Para a Igreja Católica. Sei lá, 1/5 da rua inteira é o Colégio São Vicente de Paulo. Mais o prédio lá de esporte que eles têm e mais sei lá o que a gente não sabe. Todo mundo paga laudêmio. Aí você sai da Miguel de Frias e vai andando, passa Álvares de Azevedo e vem andando até chegar a Presidente Bacher. Você tem umas 2 ou 3 igrejas católicas na Presidente Bacher, esquina com Lopes Trovão. Tem mais um templo local mais valorizado ali, miolo de Icaraí, mais um negócio gigante lá, que tem as freiras morando e tudo. Em cada local. Aí você vem para Roberto Silveira, tem o Colégio Abel, que é enorme, é gigante e tudo. Na Paulo César tem uma pequena paróquia, pequenininha, que cobra laudêmio de um monte de prédio lá. Aí você chega na Mário Viana, você tem ali os Salesianos, gigante, aquilo tudo ali, onde tem aquele prédio inteiro ali do Niterói Dor, onde está o Niterói Dor, aquilo é da Igreja Católica. É muita coisa, na nossa cidade, em 3 bairros, 2 na verdade, Icaraí e Santa Rosa. Multiplica isso pela cidade toda. Ah, Charitas é muito valorizado, São Francisco é muito valorizado, legal, é mesmo. Na divisa dos 2, tem lá o templo, na frente à praia, numa montanha, com não sei o que, bonito. Para onde você andar na cidade, os locais mais nobres, os mais valorizados, você tem um imóvel que pertence à Igreja Católica. Ah, na Praia de Icaraí? Tem lá a Igreja São Judas Tadeu. E detalhe, não basta ser dono dos imóveis mais caros, mais bem localizados em cada uma das cidades. Todas as obras, todas as reformas são pagas por nós, pelo nosso imposto, porque as obras da Igreja Católica são do Instituto Patrimônio Nacional e ele que paga. Então, por exemplo, na São Judas Tadeu, eles fazem lá a festa junina. Aí, como é uma rua movimentada, o que eles fizeram? O que a prefeitura fez para eles? Nivelou a rua. Quebraram tudo, nivelou a rua para ter uma calçada maior para eles fazerem lá. Aqui a gente fechou a rua para fazer as crianças brincarem, a polícia chegou, abre, libera, que é assim mesmo, tá? Agora multiplica isso pelo mundo todo. Imagina na América Latina todinha, imagina isso no mundo. Mas não é suficiente não está pouco ainda, está pouco. Junta os milhares, 120 e poucos mil hospitais que tem pelo mundo, os melhores hospitais, mais não sei quantos orfanatos, mais não sei quantas creches, não sei quantas escolas, tudo espalhado pelo mundo aí. Muito bem. Mas é pouco. Somos museus, as obras de arte toda. Vai juntando. Cada igrejinha que tem no interior tem lá um cálice de ouro para fazer não sei o quê. Pega tudo isso, está espalhado pelo mundo aqui. Imagina isso. Em cada localzinho, em cada paizinho. Por isso, o autor desse livro conclui o seguinte: a riqueza católica é a maior potência financeira, acumuladora de riqueza e proprietária de propriedades que existe. Ela é a maior possuidora de riquezas materiais do que qualquer outra instituição, corporação, banco, truste, que eu não sei o que é, gigante, governo ou estado de todo o globo. Então, os Estados Unidos, para resumir, eles não chegam nem perto do poderio financeiro da Igreja Católica. Nem perto. Porque por mais que você pense assim, não, o Bill Gates é o cara mais rico do mundo, nem sei se é ainda, ele não chega perto, ele não arranha a porção dos imóveis que a Igreja Católica tem, só dos imóveis. Ele não chega perto disso. Nada, não chega nem perto. Muito bem. Por isso, a parte do texto que eu deixei de ler, lá em Apocalipse 18, finalzinho do penúltimo versículo e último, diz assim: porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e todos os que foram mortos na terra. É o lamento dos mercadores que lamentavam a sua destruição. E não eram todos, mas eram os grandes, porque ela se envolve com os grandes mercadores da terra. Ela se envolve com as empresas de petróleo, por isso que deu tanta ênfase a naus, não sei o quê, porque tudo é offshore, tudo empresa offshore. Interessante isso. Beleza.
Nenhum outro país tem o sangue de todos os cristãos, tá? Ao longo da história. Só Roma pode ostentar esse título. O Vaticano tem. Mas aí ela fala assim, não, mas é porque Lutero também, quando saiu e fez a reforma protestante, ele também perseguiu e matou muitos cristãos. Vocês acham que isso é verdade? É verdade, é verdade. Aí eu pergunto, Lutero saiu de onde? Saiu de Roma. Ah, mas Calvino também fez. É verdade. Calvino saiu de onde? Ela é a mãe de todas as prostituições, todas as corrupções. Muito bem. E eu vou dizer então, agora, hoje pelo menos, se Deus permitir, as estratégias que ela usa e o antídoto que nós precisamos ter. Porque quando a gente começa a imaginar tamanho e poderio, a gente fica um pouco intimidado. Fala, cara, como é que a gente combate contra isso? Mas Deus deu um antídoto. Beleza. Então nós sabemos que esta mulher, esta prostituta, ela é uma igreja apóstata. Ela é uma igreja que busca corromper, perverter e, de fato, perverte a muitos. Toda essa corrupção e toda a sua forma de se relacionar com o mundo e com as igrejas, os santos, enfim, tudo isso a Bíblia dá um nome, tá? Ah, ela persegue? Não, ela manipula, ela disfarça. A Bíblia diz um nome dessa ação, um nome. E qual é esse nome? É o espírito de Jezabel. É a ação do espírito de Jezabel. Quando você fala em prostituta, o nome que vem à mente é a Jezabel. Então, Apocalipse capítulo 2, versículo 20, vai dizer assim, mas algumas coisas, falando para a igreja de Tiátira, mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Quais são essas coisas? Vou deixar os irmãos chegarem lá. Capítulo 2, versículo 20. Amém? Algumas coisas tenho contra ti que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da tua idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação e não se arrependeu. E eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e se não se arrependerem das suas obras. Irmãos, Jezabel é uma personagem, tá, que se casou com Acabe, e que ela... Você acha que ela está viva até hoje? Não. Então, nesse tempo aqui, está falando da Jezabel literal? Não. Lógico que não. Está falando do seu espírito. E aí no versículo 23 diz assim, olha, e destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as suas entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu digo a vós, os restantes que estão em Tiátira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos porei. O espírito de Jezabel é o espírito de um falso crente. Se ela não é uma mulher literal e ela é a igreja falsa, a sua prostituição, esses filhos a quem ela vai trazer, são os filhos dessa igreja falsa, aquilo que ela deu à luz. Agora pensa, é uma mulher e que deu à luz. O que é preciso para dar à luz? Ter um homem. Então quer dizer que essa igreja apóstata tem filhos diferentes, com DNAs diferentes, porque ela se misturou com um homem aqui, um marido aqui, gerou filho. Se misturou com outro marido aqui, gerou filho. Se misturou com outro marido aqui, gerou filho. Cada uma das falsas religiões do mundo são filhos dela. Por isso as pessoas às vezes não entendem, falam assim, como é possível um pai de santo entrar na igreja, pegar uma hóstia, o padre dá a hóstia para ele pegar essa hóstia e levar para o centro de macumba para fazer uma oferenda lá, Oxalá. Como isso é possível? Como é que a igreja aceita isso? Porque esse ritual é um dos filhos dessa mulher prostituta. Como é possível o espírita se dizer católico e tem aquela coisa porque ele ora e não sei o quê? Porque esta religião é um dos filhos desta prostituta. Como é possível haver harmonia entre protestantes e tal, e não sei o quê, e tal, porque esta igreja também é a harmonia dessa prostituta com outro homem, e assim sucessivamente todas as religiões do mundo. Todas, exceto o cristianismo. É o espírito de Jezabel. E ele tem uma vontade, um desejo,
uma ação demoníaca que está presente na humanidade, esse espírito de feitiçaria, que é o domínio. Ele busca uma coisa desde Adão e Eva, dominar. O espírito de Jezabel, a prostituta. Tudo bem? Fogos. Busca dominar, o espírito de Jezabel, me perdi aqui, busca dominar no mundo e no tempo de Noé conseguiu. No tempo de Noé, o espírito de Jezabel dominou de fato o mundo. E qual foi o resultado disso? Deus enviou o dilúvio global. Quando a prostituta avançou sobre Sodoma e dominou sobre Sodoma, Deus destruiu Sodoma e Gomorra ali, destruiu também. Sempre nessa mesma pegada. O mundo fica, quando um povo se entrega totalmente, quando ela domina totalmente, Deus vai lá e destrói. Quando a prostituta dominar o mundo inteiro, o que vai acontecer? Vai destruir o mundo todo e vai fazer novos céus, nova terra. E é a volta de Cristo. Então, só que no caso de Sodoma, no caso de Noé, o mundo inteiro estava pervertido. Quantas pessoas justas haviam no mundo? 8. Entraram na arca. No caso de Sodoma, Abraão, não sei se vocês lembram o caso, ele tentou barganhar com Deus. Sim. Ele falou, e se só tivesse 10 justos? Isso. E se tivesse 20 justos, o que ia acontecer? Ele ia salvar 20 justos. Não, ia salvar todo a Sodoma, não ia destruir. Não ia destruir. Ele vai diminuindo. Aí ele vai diminuindo, né? Mas só tiver só 10. Se tiver 10 lá, eu não destruo. Não destruo. Aí no fim não tinha suficiente, não tinha número suficiente para que fosse preservado as cidades. O que a gente aprende com isso? Que existe um número, o qual nós não sabemos, de justos que impedem a destruição, protelam a destruição. Vocês entendem isso, irmãos? Amém. Existe esse número. O rei Davi, antes de morrer, deu a orientação para Salomão para que o espírito de Jezabel não domine sobre o mundo, sobre Israel. Ele disse exatamente o que Salomão tinha que fazer e disse mais isso, olha, se você fizer isso, perpetuamente sempre vai ter um herdeiro para governar sobre Israel. Pergunto, se Salomão tivesse cumprido exatamente o que Davi mandou, e os filhos de Salomão também, e o filho do filho, teria Israel até hoje? Sim. Talvez, se fosse necessário que não tivesse, talvez Jesus nem tivesse voltado. Eu sei, ai meu Deus, como é que você fala uma coisa dessa? É o meu determinismo que eu acredito, tá? Porque se Deus falou que para sempre vai ter, para sempre vai ter. Amém. Se não teve para sempre, é porque a condição que Deus colocou não foi cumprida. Amém. E já não foi cumprida logo em Salomão, tá? Só para deixar claro. O primeiro já falhou. Beleza, mas tinha lá o antídoto. O que o espírito de Jezabel busca, gente? Já falei várias vezes. Quero ver quem está prestando atenção aí. Domínio, controle. 2 estratégias, vamos lá. Faltam só mais 1h30, tá? Por aí. Rapidinho a gente acaba. 2 estratégias para isso. Uma é a estratégia feminina. Preste atenção nisso, que é muito importante. Feminina. A outra é a estratégia masculina. O espírito de Jezabel usa as 2 estratégias, a feminina e a masculina. Quando ela está vulnerável, quando ele está em posição inferior, ele usa de estratégia feminina, tá? Ele usa seus aspectos para poder atingir o poder. E quando atinge o poder, o controle, se sente seguro, migra do aspecto feminino para o aspecto masculino de controle. Como assim? Por exemplo, na história de Herodes, certo? Herodes está lá no seu banquete e aí ele tem João Batista preso. Mas ele gostava de ouvir João Batista pregando, ele gostava. Quando o espírito de Jezabel ali, representado por Herodias, está em posição vulnerável, o que ela queria? A morte de João Batista. Mas ela conseguia matar João Batista? Não. Então ela seduziu Herodes, que é a tática feminina. Ela encantou, ela usou da bebida, Herodes e tal.
instante que Herodes lança um voto diante de todo mundo, pode pedir o que você quiser, ele deu a ela o quê? Poder. E no instante que ele deu a ela poder, ela migrou imediatamente da sua condição, da sua estratégia feminina para a sua estratégia masculina, que foi o quê? Eu quero a cabeça. Porque um é vulnerável, é sedutor, é misturado, é disfarçado. O outro é pragmático, é objetivo e é violento. São formas de controle, de domínio. Porque sabia que Herodes estaria humilhado, ele não poderia voltar atrás. E ela usou isso para constranger o próprio Herodes. Herodes se tornou escravo dela a partir daquele momento. Isso se repete em toda a história, repete na Bíblia inteira e toda a história até os dias de hoje. Nós vamos entender um pouco sobre isso, tá? Só para deixar claro, nós somos contra duas formas de domínio. As duas formas, não tem forma correta de dominar um sobre o outro. Como cristãos, nós sabemos que a condição ao qual Deus reina e deu o seu reinado ao mundo é a nossa liberdade de escolher seguir ou não, de obedecer ou não. Então nós confiamos que cada um tem que ser livre para decidir pecar, não pecar. A igreja não tem poder nenhum sobre ninguém. Amém. Provérbios, capítulo 7, 25, vai dizer assim, ainda estou falando sobre o espírito de Jezabel, para que elas te guardem, falando sobre guardar as palavras, né? Para que elas te guardem da mulher alheia, da estranha, que lisonjeia com suas palavras. Então a mulher alheia, a mulher estranha, quem é ela? É a que não é a noiva, ela é a outra, ela é a própria prostituta. Não chega a ser um prostituto, não, é a prostituta. A mulher que é a outra é a prostituta, o próprio texto vai dizer. Esse é o espírito de Jezabel. Como é que é? Sedução, beleza, lisonjeio, disfarce. E vai continuar depois, ó. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, versículo 10. Eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta. Então ele está falando da mulher alheia, da mulher estranha, e que ela se veste de prostituta. Então é a mesma coisa. E a astúcia de coração estava alvoroçada e irrequieta, não paravam em casa os seus pés. Foi para fora, depois pelas ruas, e ia espreitando todos os cantos. E chegou-se para ele e o beijou, com face impudente, e lhe disse, sacrifícios pacíficos tenho contigo. O que ela está tentando aqui? Arrumar alguém para se prostituir, tá? E dar à luz filhos, bastardos. Hoje, paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas e linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra e aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até amanhã e alegremo-nos com amores. É o espírito de Jezabel tentando seduzir. E o que aconteceu? Assim o seduziu como? Com palavras muito suaves, e o persuadiu com as lisonjas dos seus lábios. Então ela com palavras suaves, com lisonja, ela persuadiu o pobre coitado que não seguiu a orientação aqui e caiu. E ele logo a segue. Então a partir do momento que o indivíduo segue a mulher estranha, o que acontece com ele? Como o boi que vai para o matadouro e como vai o insensato para o castigo das prisões. Depois que o rapaz cai, depois que ele caiu nas suas garras, nesse momento ela está no momento de dominância feminino. Ela vai migrar da sua sujeição, dos seus encantos, da sua beleza para a força. Aqui, nessa mulher aqui, porque no versículo 26 diz, porque há muitos feridos derrubou e são muitíssimos que por causa dela foram mortos. A sua casa é caminho do que, gente? Do inferno que desce para as câmaras da morte. A prostituta se envolve com homens poderosos, com homens fortes, com servos de Deus. Ela está à procura dos servos de Deus e ela busca destruir. Como? Seduzindo, sendo encantadora, sendo gentil, suave, lisonjeira, e depois ela age escondida para destruir a vida do sujeito. Essa mulher que é chamada, é a descrição bíblica de uma prostituta. É disso
que está falando que a igreja faz. A igreja prostituta lisonjeia, agrada, se mistura, finge, disfarça, encanta, se adorna, se perfuma e quando ela fisga, leva para o inferno. Aí faz de novo, fisgou, leva para o inferno. É a sedução, é o feminino ali acontecendo e depois migra para o masculino, violência, força, destrói, mata, persegue. Ah, mas eu ainda estou na dúvida. 1 Reis, capítulo 21, versículo 8, diz assim: então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com o seu sinete e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que haviam na sua cidade e habitavam em Nabote. Ora, essa que está escrevendo essa carta é a própria Jezabel literal, que casou-se com Acabe ali, viveu com Acabe. E o que ela fez aqui nesse texto? Ela escreveu cartas aos príncipes e aos nobres em nome de Acabe. Por que ela fez isso? Porque ela prefere ficar escondida por trás dos panos, porque ela é ferro misturado com barro. Ela não é clara, você não entende. Quem recebeu a carta não viu que era Jezabel, viu que era Acabe, com o selo de Acabe, o seu sinete, com tudo direitinho. E falou assim: Acabe está mandando a gente se prostrar. Aí vai falar o Deus lá que eu esqueci. E aí as pessoas vão fazer o quê? Vão se prostrar porque é a ordem do rei. Mas não era a ordem do rei, era a ordem de Jezabel que escreveu pelo rei. Ela escreve cartas em nome de Acabe, mandando os nobres se corromperem como se fosse o próprio Acabe. O seu poder, o poder do espírito de Jezabel, nunca jamais deve ser subestimado. Tá? Ele está em todo lugar, em todas as esferas da sociedade, em cada local, em cada igreja, em cada escola, em tudo, desde o Jardim do Éden até a consumação dos tempos, quando o diabo vai ser lançado no inferno, junto com os que não aceitaram a obra salvadora de Cristo. Amém. Vamos lembrar de Elias. Elias esteve escondido 7 anos do exército de Jezabel, com medo, 7 anos ali. Foi alimentado no deserto, os corvos iam lá e estava escondido, com medo, 7 anos. Aí ele saiu, ele enfrentou os profetas de Baal, fogo desceu do céu, consumiu todo mundo. Ganhou, acabou, né? Beleza. Bastou uma palavra. Uma palavra, senta, Samuel, senta. Uma palavra de Jezabel para que ela ameaçou Elias. E o que aconteceu? Ele se escondeu, fugiu e ficou desesperado, em depressão, e pediu a Deus que o matasse. Não faz sentido. Se você parar para pensar racionalmente, não faz sentido. Mas o poder do espírito de Jezabel não deve ser subestimado. É por isso que os seus caminhos levam à morte. Porque pelas suas palavras, ela está sempre conseguindo dissuadir e conseguindo o que quer. E ela fez o grande, talvez o maior profeta, que destruiu os profetas de Baal na frente de todo mundo, morrer de medo, ao ponto de ficar tão angustiado que desejou que Deus o matasse. E é isso que ela quer fazer. E é isso que ela tem feito na nossa sociedade hoje. Hoje, recentemente, Sara, toda hora. Recentemente eu estava conversando lá com a Carla, falando sobre um amigo do trabalho dela, e ele dizia, fui pesquisar essa noite, eu descobri o que se trata. Homens vão para o seu próprio caminho. O que é isso? Um monte de homem, eu não aprofundei, não entendi muito bem, não vou entender, mas pelo que eu entendi, é um monte de homem que foi traído, foi abandonado, não sei o que, essas coisas assim, e eles decidiram que não querem mais saber de nada, não vão mais atrás de mulher, não sei o que, vão viver só entre si e tal, não sei o que lá. O que é isso? O que é isso? São homens que caíram nas garras da mulher estranha, alheia, a prostituta, a Jezabel, e depois ficam aterrorizados, porque a nossa sociedade está assim, destruindo os homens. Amém. Por isso, a Bíblia diz que os opressores do meu povo são mulheres e crianças. Muito bem. Ela busca destruir a força dos homens de Deus, ela busca paralisá-los, aterrorizá-los, ela busca decepar, arrancar suas cabeças, ela busca corromper a tudo e a todos, e no futuro ela vai conseguir. E nesse processo de manipulação, de sedução, vemos a Babilônia em ação. Ela domina um povo, mas não o destrói.
ela seleciona alguns, os nobres, os príncipes, leva para o seu centro de treinamento por 3 anos e meio, prepara eles para que eles possam adaptar. Então, por exemplo, Daniel e seus amigos foram capturados pela Babilônia. E lá, capturados, o que aconteceu? Samuel, devolve. O que aconteceu? Ele foi ensinar, ó, agora vão ter que comer as comidas sacrificadas, vão ter que participar dessas alimentação aqui, que não era costume dele. Se ele tivesse treinado, ficasse ali os 3 anos e meio, ele ia ser parte integrante, estaria misturado, ele seria barro e ferro, mais um, mas ele se absteve disso. Essa é a tática que vai funcionar, não destruiu Israel. Ela selecionou alguns e mistura eles, depois lança de novo, para que eles misturem com outro e fica uma confusão. Ele vive no espírito de confusão. Então, por exemplo, Daniel, curiosidade, tá? O significado do nome de Daniel. Daniel é meu juiz. Aí a Babilônia alterou o seu nome. Qual foi o nome que mudou? Quem lembra? Ih, Daniel ninguém sabe. É Belsazar. Belsazar. E o que significa Belsazar? Baal protege. Então o nome dele significava Deus é meu juiz. Aí virou Baal protege. Ananias significa o Senhor mostrou graça. E aí Ananias virou o quê? Sadraque. Que significa o quê? Sobre o comando de Acu. Misael significa quem é como Deus. Virou Mesaque. Quem é como Acu. Azarias significa o Senhor ajuda. Virou Abidnego, que significa servo de Nago. O que esses nomes significam para nós? Nada. Tá? Pode ter um Abidnego aí no mundo perfeitamente salvo, servo de Deus. Significam nada. Mas o que isso nos ensina, essa mudança de nome? O que ela faz? Por que ela muda o nome das coisas, muda o nome das pessoas? Essa é uma estratégia que nós vamos avançar a partir do próximo domingo. Ela muda, ela mescla, ela mistura. E esse nome tem é a estratégia final, que é o quê? Ecumenismo. Ecumenismo. Ela vai se misturando. É o mesmo Daniel, mas agora não é mais Daniel, esqueci. Belsazar. É o mesmo Ananias, agora não é mais Ananias, é Sadraque. Por isso Roma é a mãe de todas as prostituições, porque ecumênico significa o mundo todo, significa universal, significa católico. O que é o ecumenismo? É o movimento das igrejas em tornar o mundo todo de uma igreja só, uma religião universal, uma religião católica. Por isso que tem muito misticismo no catolicismo. Na próxima mensagem eu vou ilustrar este caminho de morte que foi reproduzido por Constantino, Roma. E ao final da série, que eu não sei quando vai ser, nós vamos entender como esta mesmíssima tática de manipulação, controle, disfarce, continua atuante até os dias de hoje. Vamos enxergar como ela deu à luz a todas as prostituições e vai continuar a fazer isso. As pessoas se confundem nos seus disfarces, acham que há contradição, né? Já falei do padre, já falei de um monte de outras coisas. Tem gente que diz assim, mas a Igreja Católica não tem nada a ver com o Islã, não tem nada a ver com Maomé. Nós vamos entender que ela é mãe desta prostituição também. Tudo a seu tempo. Hoje não. Talvez hoje, né? A gente já está aqui 2 horas, a gente fica mais um pouquinho, enfim. Mas antes disso tudo, antes de qualquer coisa, nós não queremos que os crentes sigam vivendo aterrorizados como Elias teve seu momento ali, tá? Quem dera os crentes vivessem como Elias, mas a gente quer aprender as coisas boas dele, não as coisas ruins, tá? Para isso eu vou dizer o antídoto que eu prometi. Davi deu o antídoto para Salomão e esse antídoto serve para Salomão, serve para nós. E vamos lá. No livro, capítulo 3, Daniel, versículo 5, Daniel, ele diz o seguinte, o texto, né? Quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-ei e adoreis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Então preste atenção. Nabucodonosor deu uma ordem que quando tivessem as músicas, tal, aquela música, todo mundo fosse se prostrar à estátua.
é a sedução, é a música envolvente, é aquele apelo com música de fundo e tal, e o pastor vai falando, suave, e aquela música, pá, o cara, pã, e você vem aqui na frente, aí, quer saber, eu vou lá, aí chega lá na frente, fogos, pá, aquela coisa toda, viva Baal, aquela coisa lá. É esse engano misturado, tá? E aí, beleza, ele falou, ó, na hora da música, vai estar aqui sentimento, aquela coisa, sabe? Tocar no seu coração, você vai sentir. Aí você se ajoelha para Baal. A sedução sempre envolve coisas encantadoras, tá? Ninguém seduz ninguém com promessa de morte, de inferno. E produz com coisas boas. Ninguém vai trazer uma igreja falsa prometendo assim, olha, vocês vão vir para a minha igreja, vai todo mundo para o inferno sofrer na vida. Ele tem que trazer encantos, beleza, música, sentimentos e tal, então beleza. E aí, o que eles fizeram, né? Daniel não estava nessa aqui não, foi Sadraque, Mesaque e Abednego. No verso 16. Então eles disseram, ó, vocês têm que fazer isso e tal, eles não fizeram nada daquilo, não se ajoelharam, beleza. Perguntaram, né? Aí eles responderam Sadraque, Mesaque e Abednego. E disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos te responder sobre este assunto. Presta atenção, estou falando com o rei, hein? E a pergunta foi, você não sabe que eu tenho poder para te matar, jogar na fornalha e tal? E eles disseram, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Tá? É uma palavra de poder. Eles declararam, ele falou, porque o meu rei vai me livrar, é uma palavra profética, no verso 18. E se não fizer, porque ninguém tem autoridade sobre Deus, tá? Só para deixar claro. Não existe esse negócio de palavra profética, palavra lançada. Ele disse, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar e nos livrará da fornalha do fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ou seja, o que eles estão dizendo? Olha, o meu Deus vai me livrar. Eu acredito nisso. Mas se o meu Deus não me livrar, eu ainda assim não vou me curvar. Amém. Eu vou morrer. Amém. É isso que ele está dizendo. Essa é a postura que a gente tem que ter. É a aplicação prática do antídoto, que eu ainda não disse qual é o antídoto. É a aplicação que eles fizeram. Eles falaram, olha, o meu rei vai me livrar, mas se não me livrar, eu não vou me curvar. Se o senhor quer me jogar... O senhor não, né? Se você quer me jogar... tem que ter respeito, não. Se você quer me jogar na fornalha ardente, pode jogar. O que é isso? Coragem. Coragem de servir a Deus. O rei Davi deu o antídoto, está lá em 1 Reis, capítulo 2, verso 2. Ele está para morrer, Davi está para morrer, e ele vai dar lá as ordens para Salomão. Diz assim, eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e ser o que, gente? Homem. Irmãos, homem precisa ser o quê? Homem. Homem não pode querer ser outra coisa, tá? Vocês estão vendo gente aí, homem querendo ser outra coisa? Não pode. Homem tem que se comportar como homem, agir como homem, falar como homem, andar como homem, se vestir como homem. Esse é o antídoto que está escrito aqui, tá? Ser homem. Nessa sociedade afeminada, pervertida, cujas mulheres e crianças dominam e oprimem sobre o povo de Deus, Deus quer que nós sejamos homens. Irmãos, o que é ser homem? Ai, meu Deus, pergunta difícil. Não, mas até isso, você viu como é que Deus é bom? Até isso Deus explica. Vamos lá, verso 3. Guarda a ordenança do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e o seu testemunho, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres e para onde quer que fores. Então a primeira coisa, o que é ser homem? Guardar a ordenança de Deus, andar nos caminhos do Senhor, guardar os seus estatutos, tudo que Moisés mandou. Porque guardar e obedecer a Bíblia é difícil. Você precisa ter coragem. Ainda mais numa sociedade onde todo mundo já se curvou a Baal. Todo mundo. Então, tem que ser o quê? Macho para ficar de pé e não se curvar. E estar disposto até a morrer. E em segundo lugar, verso 4. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel.
Então, a segunda coisa para ser o primeiro é seguir a Bíblia. A segunda coisa é andar nos caminhos de Cristo, com todo o empenho e esforço. E no último sermão, nós vamos entender o que isso aqui quer dizer, o que Jesus Cristo mandou em ordem de prioridade que nós precisamos fazer e que morreu nas igrejas de hoje. Eu vou dar uma dica, assim, um spoiler. A primeira coisa é o evangelismo. Nós temos que evangelizar, Amém. Temos que ganhar almas para Jesus. Beleza, mas isso é mais para frente. Muito bem. Aí ele disse aqui, olha, se fizer isso, se obedecer a Bíblia e andar nos caminhos de Cristo, nunca faltará herdeiro, sucessor ao trono de Israel. Por isso eu disse, eu acredito que se eles tivessem feito, seguido o que Davi mandou, nunca faltaria sucessor ao trono de Israel. Acabou. Não teria sido dividido, não teria acontecido nada. Amém. Ponto. Mas como o próprio Salomão não seguiu isso aqui, não seguiu a palavra de Deus, se perverteu, porque deu ouvidos à mulher estranha, perverteu toda a palavra de Deus, perverteu toda a religião na época, porque deu ouvidos à mulher estranha, e aí são caminhos de morte, e a primeira coisa que morreu foi o seu reinado, foi dividido em dois. Várias e várias vezes os homens na história entenderam biblicamente que o mundo estava chegando ao fim. Constantemente alguém está dizendo que o mundo está acabando, tá? Ao longo da história sempre teve gente, o mundo está acabando, o mundo está acabando, o mundo está acabando. Sabe qual é a novidade dessas épocas para hoje? Sabe qual é a diferença, a grande diferença? O mundo realmente está acabando. Né? Porque agora está acabando, não. Porque a igreja de hoje está dizendo assim, volta logo, Jesus, acaba logo, põe fim logo a tudo isso, acaba logo. Tá? Por quê? Porque não estão seguindo a Cristo. Não estão obedecendo a palavra. Se ele está dizendo aqui que se for fiel, se obedecer a palavra, o reinado de Israel nunca acabaria, quer dizer que se nós formos fiéis, obedecemos a Bíblia e seguimos os caminhos de Cristo, não vai ter volta de Jesus Cristo, não. A gente vai impedir a ação do inimigo. Isso já aconteceu várias vezes. A gente vai fazer o que tem que ser feito. Mas por que vai voltar? Porque as pessoas não vão seguir isso aqui. Tá? Eu não quero, com todo respeito, Deus é soberano, mas eu quero que Jesus Cristo volte agora? Não, não quero. Eu quero ver meus netos, bisnetos, ganhando almas para Jesus. Amém. Eu quero. Se ele quiser voltar, ele decide, né? Ele faz o que ele quiser. Mas se eu puder escolher, eu vou lutar para ter mais gente comigo no céu. Amém. Tá? E no futuro nós vamos entender sobre esse poder que foi dado à igreja de protelar as coisas. E como que a igreja no último tempo permitiu que acontecesse o fim do mundo. Ela se tornou o quê? Nem quente, nem fria. Ficou morna. Totalmente misturada. O que é o quente e o frio, gente? Se eu sou quente, eu não sou frio. Se eu sou frio, eu não sou quente. Se eu estou morno, então eu me misturei. A igreja dos últimos dias é uma igreja misturada. Ela deu tanto ouvido a Jezabel que se misturou. Vamos orar para encerrar e cantar mais um último louvor. Buscar riquezas, acumular posses, também é desperdício da vida. Ele fez tudo isso. Ele conquistou, ele é um cara bem sucedido, ele foi o maior do seu tempo, maior até hoje. Buscou riqueza, buscou posses, pura vaidade, que não leva ninguém a lugar nenhum. Na verdade, essa busca é um pleno desperdício da vida.